Louvado seja o Senhor. Vamos nos levantar para orarmos juntos. Pai, te agradecemos pelo começo e início deste Congresso de Estratégias, esta segunda-feira, assim que nos conectamos com todos os nossos membros no estudo bíblico da segunda-feira. Assim, ó Senhor, oramos para que esta reunião dupla abençoe a cada um e alcance a cada vida em nome de Jesus. Oramos para que a tua palavra normalmente, além da expectativa, penetre em cada coração e faça o bem em cada vida em nome de Jesus. Traga-nos, Senhor, ao novo nível. Leva-nos, ó Senhor, à nova altura. Assim que nos aproximamos nestes próximos anos, grandes coisas sejam feitas. Grandíssimas coisas possamos experimentar e a tua palavra beneficie e aproveita a cada um de uma forma tremenda e abundante em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus oramos. Deus abençoe-vos. Podemos nos assentar. Recebo a cada um de vós aos 50 anos e o aniversário da liderança. A mesma mensagem que temos esta noite, trazemos também a todos os nossos membros em todos os lugares para o estudo bíblico que aqui ouvimos na audiência central e assim levamos também para outras pessoas em todos os lugares. Hoje estamos a olhar Josué 1 até 5. Olha o verso 1, diz: Agora, pois, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Verso 3 diz: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O plano continuou, o plano divino, que começou desde o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, e também para o tempo de José, também para o tempo de Moisés. Agora, mesmo ainda que Moisés passou para a glória, o plano de Deus permanece e diz: assim como disse a Moisés, é exatamente isso que eu te digo agora. No verso 4 diz: desde o deserto e deste este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esses são os versos que começamos com eles hoje. Estamos a olhar o foco fresco no plano divino. O plano que Deus tem para os filhos de Israel. Deus disse: ainda vai continuar aquele plano. E o povo de Israel, a partir de Josué, para o líder e ministros, todos para os membros e os filhos, cada um olharia aquele plano, o plano divino, e focar-se nele. Um foco fresco naquele plano que o Senhor, assim que pensarmos de nós mesmos, pensamos da igreja, pensamos do plano de Deus, pensamos da comissão, a grande comissão que Cristo deu à igreja, assim faremos desde aquele tempo até este tempo, agora. Queremos ter um foco fresco na chamada de Deus, um foco fresco dos mandamentos que deu,
o fogo fresco na comissão, ide em todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. O plano ainda não foi quebrado, então o projeto da igreja não mudou, mas precisamos de renovar o nosso foco e renovar de uma forma fresca o nosso foco para que não nos cansemos pelo caminho. Porque ainda há muita terra para ser possuída. Dividimos a mensagem em 3 partes. Número 1. A preparação do foco para possuir a promessa na herança. Possuindo a promessa na herança. Em Salmos 2, que Deus ele mesmo disse ao filho, o rei apontou e o rei decretou, disse, dar-te-ei os termos dos gentios como tua herança. E isso porque somos seguidores de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, somos mãos de Cristo hoje, os pés de Cristo hoje, os olhos de Cristo hoje, somos membros de Cristo. E por quê? Por causa disso, a mesma herança que o Pai deu ao Filho, nós agora, para darmos ao povo e alcançar, tendo o foco da preparação para a possessão da herança na promessa. 2. As primícias. O segmento das primícias com a paixão dos herdeiros peculiares. Somos herdeiros, temos alguma coisa peculiar, temos um projeto, um plano e seguimos aquilo que é peculiar, e por causa disso nós damos para nós mesmos ou a nossa vida ou a vida de outras pessoas no mundo. A nossa herança é peculiar, queremos herdar o povo que o Pai deu ao Filho através do sacrifício no Calvário. Número 3. É o cumprimento do plano da possessão com purgação na habitação. O povo que viverá na terra, estará no céu habitualmente, serão habitantes da terra profeta, da terra gloriosa, uma terra bela. Este céu, nós estamos pessoas que fomos perdoados dos nossos pecados, somos pessoas que fomos purgados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos as pessoas que fomos dados o poder do Espírito do Deus vivo, e nós, os líderes, nós, os pregadores, nós, os ministros, nós, os membros, todos juntos, a nossa meta é estarmos naquela herança eventualmente, para que possamos estar naquela terra perfeita, a terra do Senhor, o paraíso perfeito que Cristo foi nos preparar. E por isso devemos ter o plano cumprido para nós, para a nossa família, para os membros da igreja. Temos que ter o plano cumprido para todo mundo, para todas as pessoas que ouvirem, antes que a trombeta soar, antes que Cristo venha, seguimos e pregamos a eles e prevalecemos, que reconcilia-se com o Senhor e crê no Senhor Jesus Cristo. E assim, o plano da possessão eventualmente é cumprido pelos purgados na habitação. Número 1. Preparação do foco da preparação para possuir as promessas na herança. Lemos de Josué 1 a 5. Olhamos no verso 6 e 11. No verso 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. No verso 11 diz: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, já tinham passado 40 dias andando em todo lado,
já tinham 35 anos na descrença, despenderam 40 anos indo para frente, voltando, ir para frente, voltando. Podiam ter herdado, mas agora já estavam muito próximos, porque está muito perto agora. Temos que ter um foco da preparação, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Olhando a nossa preparação, uma preparação de fogo, uma preparação fresca, 45 pessoas preparando-se para herdar a terra. 3 coisas aqui. O plano divino e a promessa para a comissão. A promessa que dá aos que são comissionados e estão seguindo aquela comissão e são devotados, consagrados àquela comissão. A promessa que ele deu. Olhamos o plano divino e promessa para a comissão. Número 2. Preparação com tarefa e predisposição com coragem. Assim que iam, encontraram coisas que nunca tinham encontrado, chegariam em territórios que nunca passaram. Haviam de ter pessoas que estão se levantando como armas, lhes confrontando e lhes levando para trás. Por causa disso, deviam ter o coração e disposição de coragem em suas mentes, em seus corações. Saberiam que Deus trouxe essas pessoas atrás deles e Deus lhes cercava com seu poder e literalmente ninguém seria capaz de suster-se diante dele. Mas precisavam de olhar para aquilo que deviam fazer como tarefa. E assim tinham tarefa da preparação e predisposição com coragem. Número 3. Projeto definido e prioridade da nossa comissão. Eles tinham comissão, focalizaram-se nisso, eles dedicaram-se a si mesmos, tendo certeza de que há um cumprimento. Nós também temos a comissão que Cristo, nosso Senhor, Cristo, nosso Salvador, Cristo, o comandante do exército, que vai levar a mensagem do Evangelho para o resto do mundo. E por causa disso somos comissionados, olhamos o que eles fizeram na comissão que Deus lhes deu e nós olhamos também como podemos cumprir a comissão que nos tem dado. Projeto definido e prioridade da nossa comissão. Número 1. O plano divino e promessa para os comissionados. Pessoas que foram comissionadas, o plano que deu a eles. Verso 3 de Josué, capítulo 1. Em Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar que a planta do seu pé pisasse, a promessa de Deus está lá, mas o projeto não depende somente da promessa de Deus, depende também da sua própria percepção, da sua execução do que o Senhor lhe chamou a fazer. E diz: a planta do vosso pé, pisar nele, antes de se tornar vosso, diz-nos o território, diz-nos os lugares que deviam ter. Verso 4, no verso 4 diz: desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Assim que pensaram nisso, podiam se admirar, porque quando Moisés disse 12 espias tinha enviado por muitos anos atrás, viram lá gigantes. Quanto aos gigantes, como que seremos capazes de vencer com todos os gigantes na terra? Mas os gigantes todos morreram. Não, ainda não morreram, diz no verso 5. No verso 5 diz: nenhum se susterá, nenhum gigante do homem se susterá diante de ti todos os dias da tua vida.
como fui com Moisés, assim antes dos amalequeus estava com Moisés, perante os egípcios estava com Moisés, e diante de Balaque, Balaam, Moabe, estava com Moisés, e Moisés venceu todos os dias, em todos os dias, e Deus diz: agora Josué, levanta-te agora e faça o trabalho, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha para o capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E no verso 9 diz: e disse aos homens, aqueles dois homens: eu sei, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Havia um testemunho, até na terra estranha, o testemunho, até no campo do inimigo, que Deus lhes tinha dado a esta terra. E o vosso terror quer, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O verso 10 diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam do outro lado, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Assim que estavam quase a entrar na terra prometida, a terra de Canaã, para possuí-la, a possuir a terra dos heteus e jebuseus, aqui veio um testemunho, até no campo dos inimigos, que eu sei, e nós sabemos que o Senhor vos tem dado a terra. Que encorajamento que devemos ter? Temos testemunhos dentro, temos testemunhos fora, que o Senhor tem dado a terra. Até algumas pessoas tinham sido convidadas, dizendo: vinde, vinde, vinde. Estamos prontos para esta grande comissão. Queremos ser salvos, queremos voltar ao Senhor, temos a confiança dentro e temos também a confirmação de fora. Assim que trazemos estas duas coisas, sabemos que o Senhor Ele mesmo fará o que disse que faria, e nos usará como líderes, como ministros, como pregadores da palavra de Deus, como evangelistas, pessoas que o Senhor levantou e nos renova para levarmos ao plano divino, a grande comissão. Não irás perder-se em nome de Jesus. No capítulo 3, estamos a olhar, capítulo 3, 5. Capítulo 3, 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, purificai, separai-vos, tirai tudo que pode se levantar como barreira entre vós e Deus, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diz: temos que nos separar, porque o tempo do alto nível, maravilhas, esse tempo chegou. O tempo da penetração alta, aquele tempo agora é o tempo de ir à terra e herdar a terra e trazer a herança de Cristo a Ele mesmo, reconciliando o mundo consigo, com Deus através de Jesus Cristo. Aquele tempo agora chegou. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deixa que venha um grande amém da audiência em Josué capítulo 4, verso 1. Josué 4, verso 1. Diz: sucedeu pois que acabando todo o povo de passar o Jordão, eventualmente, como atravessaram o Mar Vermelho, quando atravessaram o Mar Vermelho, o tempo de Moisés, o mesmo Deus, o mesmo poder, diferentes aproximações, diferentes métodos, mas o mesmo Deus de poder guiou-os sobre o Jordão, e quando atravessaram o Jordão,
o Senhor falou a Josué dizendo, no verso 14 aí, no verso 14 diz, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todos os de Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés. Porque o mesmo lugar tomou lugar, atravessaram o Jordão como o povo de Israel que passou o Mar Vermelho e no tempo de Moisés. E diz, e todos o temeram por todos os dias da sua vida. Verso 24 diz, porém todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Esse é o propósito. Cristo morreu, porque Cristo morreu, mas muitas pessoas por todo o mundo não viram. E os milagres são performados, maravilhas são performadas em seus olhos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Como grande Criador, como Redentor, e como é que nos trouxe e nos envia, Ele quer que possamos trazer esta reverência do temor e honra a Deus de agora e para sempre. Em capítulo 5, 13, antes de atravessar, antes dos muros de Jericó quebrarem-se, que se levantou perante eles a terra de promessa. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Dos nossos inimigos. No verso 14 diz, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué, atualmente, aqui é o capitão da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, antes que ele viesse ao mundo, pré-encarnasse e apareceu a Josué que iria possuir a terra. E quando Josué viu a ele admirou-se, porque nunca tinha visto a ele antes. Disse, és tu dos nossos, tens uma espada, e você tiraste essa espada, está nua, e estás, és dos nossos inimigos ou adversário. Disse, não, eu vim como capitão do exército do Senhor, e assim vim eu. E Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. É daí que sabemos que este é Cristo, porque os anjos não aceitaram a adoração. A revelação, quando João viu o anjo, com toda a revelação, ele caiu sobre os seus que não pode fazer isso, porque ainda que sou anjo, sou servo de Deus, sou também o teu conservo. Mas o capitão aqui do exército do Senhor não disse a Josué, não pode se prostrar, aceitou a adoração. É por isso que dizemos que ele é o capitão da nossa salvação que veio naquele tempo. Aquele que segurou a João e o exército de Israel para passar e penetrar na terra. O mesmo capitão da nossa salvação é aquele que está diante de nós, que venceremos e penetraremos o mundo com o evangelho do Senhor em nome de Jesus. E disse, que diz o meu Senhor ao seu servo? Então no verso 15 diz, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Número 2 aqui. A preparação tarefada e predisposição com coragem. Assim que o Senhor disse, aqui há uma comissão, aqui há um trabalho, aqui há uma tarefa,
aqui está o campo que temos que penetrar e fazer o que nos chamou para fazer. Precisamos de uma boa resposta e a resposta é ser atarefado. Agora, damos toda a nossa força, damos nosso poder, damos todos os nossos recursos para que possamos completar o que nos chamou para fazer. Josué 1, estamos lendo o verso 11. Diz: passai pelo meio do arraial e orientai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entrais a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Somos ditos no verso 16, nos dizem, no verso 16, então responderam, porque Josué já tinha falado às 12 tribos, tinha tribo de Manassés, e responderam a ele, e então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, nós faremos. Isso é maravilhoso, que as pessoas que se tinham dado e passarem para frente seriam o exército dos filhos de Israel em todas as suas tribos. Mostraram um bom exemplo e disseram, estavam prontos para a tarefa diante dele. A mesma forma temos que responder à chamada do Evangelho para a consagração e cometimento, para a pregação do Evangelho, para a obra que o Senhor, nosso Salvador, nos tem dado a fazer, para que com o nosso coração, nossa força e mente, possamos experimentar tudo com Deus e diremos como eles disseram: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. E se tu sabes, as pessoas que não estão disponíveis irem aqui e ali e outro lugar, olham para os gigantes que estavam lá, as montes que estavam lá, a terra não será possuída. Mas a mesma coisa o Senhor Jesus Cristo, ele me disse: em todo o mundo pregou o Evangelho a toda a criatura. E se há áreas em toda a criação, em todo o grupo, que não estamos disponíveis para ir, não estamos a entender a linguagem, não estamos a entender, não estamos a entregar, não estamos a ter um bom comportamento, não temos conhecido isso e aquilo, temos que ter certeza de que o que vamos encontrar antes de chegarmos lá, a obra não será feita em todas as criaturas, em todos os países, em todo o continente, em todos os continentes, quer que eles possam ouvir a palavra do Senhor. E assim, temos que estar como atarefados, prontos, preparados, como este povo, os filhos de Israel, para dizer que tudo o que nos tens ordenado para fazer, nós faremos. E onde quer que nos enviares, nós iremos. Verso 18 diz: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, ele mesmo morrerá. Esse é o marshal perante os soldados. Diz: faça isso, eu não posso fazer, faça isso, eu não posso. Então não será capaz de vencer. E se tal coisa prevalecer entre eles, irá desencorajar os outros. E assim que eles disseram: qualquer que não for onde quer que lhe mandares, como enviares, como mandares, lhe levaremos ao lado, para que não esteja um desencorajamento para o resto dos outros. Somos ditos em Deuteronômio 31, olhamos 6. Deuteronômio 31, verso 6. Lhes chamava aqui, no tempo de Moisés, lhes chamava para a coragem e disse: esforçai-vos e animai-vos, porque vós estarão diante para dividir a terra para o povo. Diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles. Haviam de ver os gigantes, os filhos dos anaquitas, as diferentes culturas que vão encontrar
no lugar em que o Senhor vos enviar, diz, não temais diante deles, porque o Senhor teu Deus, Ele é o que vai contigo, não te deixará, Ele não te deixará e nem te desamparará. Verso 7 aí, no verso 7, diz, e chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo deves ir. Tu deves ir. Tudo que você tem que tirar do teu caminho, tu deves ir. Tudo que precisa de cortar da tua vida, tudo o que precisa de esforçar a tua espinha dorsal, tudo que tens que fazer, isso é um dever, isso é um dever. Deves ir com este povo à terra, diz, que o Senhor teu Deus lhe jurou aos teus pais lhes daria, e tu e os farás herdá-la. Verso 8, no verso 8 diz, o Senhor, Ele, pois é aquele que vai diante de ti, Ele estará contigo, não te faltará, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Verso 23, no verso 23 ele diz, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te. Isso é o que precisamos de ter. Na nossa mente não podemos nos enfraquecer, no nosso sistema não podemos ser ansiosos e preocupados. Tem que haver força na nossa alma, força na nossa experiência, força no nosso coração, força do nosso cometimento, que trazemos tudo que alcançamos, a força e a coragem, tudo que alcançamos na obra que nos chamou para fazer. E o Espírito do Senhor nos fortalece assim que orarmos, olhamos para o campo, olhamos para a tarefa, olhamos para aquilo que nos chamou para fazer e nos cometemos numa nova forma, numa forma fresca, e a força do Senhor então nos levará e prevaleceremos. Diz, esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. É o que nós precisamos, Ele estará conosco. Nunca nos deixará, porque sua promessa é certa, porque sua promessa não pode falhar, e todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. São dependentes, podemos confiar nele, são confiáveis, e nós alcançaremos em nome de Jesus. Número 3 é o projeto definido com prioridade, a prioridade da nossa comissão. O projeto está lá e então nos devotamos a isso, nos cometemos e fazemos como número 1. Uma coisa, esta é uma coisa. E assim Maria escolheu aquela coisa que não será tirado dela e disse, esta é uma coisa, eu faço. Nós seguimos, pregamos, fazemos a obra que nos chamou a fazer em seguimento desta grande comissão. Atos dos Apóstolos 26, estamos lendo verso 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. O apóstolo Paulo foi dito que tinha que saber que esta é uma razão singular, essa única razão, essa é uma coisa essencial, única. Por quê? O Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, apareceu a ele e tinha que se concentrar naquele propósito, naquele projeto, naquela coisa, para que o Senhor lhe apareceu. Levanta-te, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque por isso te aparecer, para te pôr como ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
No verso 17 diz: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. O que tinha que fazer é aquela uma coisa, é cometer-se a si mesmo. Qual é essa uma coisa? Tu se comete, nós nos cometemos neste foco fresco do plano divino. Verso 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Precisavam de saber os males, os perigos do pecado e pecaminosidade. Precisavam de saber que não podem se converter sozinhos, mudar-se a si mesmos sozinhos. E o pregador, o apóstolo Paulo, o pregador Pedro, o pregador você, o pregador eu, o pregador deve lhes fazer saber que se tem que ter uma redenção, se tem que ter o perdão, se tem que ter liberdade dos seus pecados, é através do Senhor Jesus Cristo. Importa um projeto definido que temos, importa a prioridade da comissão, precisamos de nos cometer também para que eles recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Nos diz 2 Timóteo 4, olhando o verso 5, diz: mas tu milita uma boa milita como Cristo diz, como soldado de Jesus Cristo. Sofre as aflições, faz a obra do evangelista, fazes, não somente planifica, faça, não somente passa para outras pessoas, deixa que o teu coração, a tua mente, entenda que isto é uma coisa que não tem cometido em tua mão e quer que nos consagremos nisso, quer que te cometas nisso, queres que tu faças tudo, que não há nada escapa, não há terra que vai escapar, não há lugar que dirá não podemos ir. Pode haver aflições ou dificuldades ou desafios, suporte e faz a obra de um evangelista, faça a prova, cumpra o teu ministério. Em Colossenses 1, verso 28. Cristo, o Salvador, Cristo, o nosso substituto, Cristo, o único que o Pai apontou para nos dar o perdão e liberdade, o único que Deus apontou para trazer a reconciliação e redenção completa, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Viemos ao ponto número 2 aqui. Ponto número 2. Estamos a usar a primícia, ou o segmento da primícia, compaixão, dos herdeiros peculiares. Josué 6, 5. Josué 6, 5. E sucedeu que quando eles fizeram e com seus cordeiros, e quando ouviram o som da trombeta, e todas as pessoas gritariam, uma grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo enviará cada um o homem diante dele. Nos diz que haviam de seguir. Essa seria a primícia. Devia ser uma coisa definida. Deviam ir em frente. Um caminho direto ao lugar que iriam vencer todos os inimigos. Isso é pelo caminho, pelos primeiros heróis, as primeiras centurião que haviam de ter, de modo que esta primeira poder determinar o resto de tudo o que tinham
que fazer? Nos diz, capítulo 11, verso 12. Capítulo 11, verso 12. E todas as cidades dos reis, e todos os seus reis, e Josué tomou todas as cidades destes reis, essa é a consagração, e fez tudo o que tinha que fazer, não faltou, não rebaixou, e não se fadigou, não se cansou, continuou na consagração, no cometimento, na concentração. É por isso que ele tomou todas aquelas cidades. Nos diz, no verso 15, capítulo 11, como ordenar o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou. Que modelo, que consagração, que padrão para nós, que ele não deixou nada não ser feito. Que Deus ouviria a obra que nos deu a fazer, o apontamento que nos deu a fazer, que não deixamos nada não feito. De tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Número 1. Estamos a olhar três coisas. Uma perseverança pura que colapsa os muros. Os muros colapsaram. Os muros caíram, mas é porque tinham uma perseverança pura da fé. O Senhor deu-lhes a obediência ao Senhor. Número 2. Uma fé prática e perfeita que vence os guerrilheiros. Os guerrilheiros do outro lado, os guerrilheiros dos lados do inimigo, porque não tinham fé, porque tinham fé, a fé que seguiram, que fez tudo que o Senhor lhes comandara a fazer, uma fé prática e perfeita que vence os guerrilheiros. 3. O segmento apaixonante que converteu o mundo. Se o mundo tem que ser convertido, se o mundo tem que ser transformado para o Senhor, tem que haver aquela fé apaixonante e termos aquela fé que possuímos, que continuamos fazendo o que nos chamou a fazer, até que a comissão é cumprida, até que toda a criatura é alcançada. E a palavra de Deus vem a eles e chega a eles, e somos capazes de dizer, demos a palavra a cada um. É a responsabilidade de cada um agora para responder à palavra que demos. Olhemos para o número 1. Número 1, estamos a olhar uma perseverança pura da fé que colapsa os muros. Em Josué, capítulo 6, verso 1, diz: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão o Jericó. É a primeira cidade que tinham seguido depois da atravessão do Rio Jordão. E o Senhor disse: aquele Jericó, o que fez no primeiro, na entrada, o que fazes no começo, o que fazes no princípio do projeto que determinou para fazer, assim que tu quando disse, eu tenho te dado a ti esse Jericó, a tua mão Jericó, e ao seu rei os seus valentes e valorosos. O verso 3 diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Verso 4. E 7 sacerdotes levarão estes 7 buzinas de trombetas diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. No verso 5 diz: e será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro,
ouvindo vós o sino da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual, cada guerreiro, em frente dele. É exatamente o que fizeram. Somos dito que no verso 20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. O povo estava escutando. Se tu não escutares, não saberás o que fazer no tempo próprio que tem que fazer. Se não escutas, haverá confusão. Será quieto quando tens que gritar? Há de gritar quando tens que ser silencioso. Mas, porque o povo estava escutando, porque o povo estava entendendo, porque o povo estava cometido, que o que o Senhor disse, através de Josué e através dos líderes que seguem a Josué, que é exatamente o que faria, e quando o tempo chegou, que tinham que gritar para a vitória e trazer os muros abaixo, fizeram o que tinham que fazer, e o propósito e o plano, o projeto foi feito, cumprido. Olha para Hebreus 11, 30. Diz, Hebreus 11, 30, pela fé, os muros de Jericó caíram, não pelo silêncio, o silêncio por causa da fé, creram o que o Senhor lhe dissera, agiram de acordo com o que o Senhor disse, que isso tinha que ser feito. E gritaram, os muros caíram, não é o grito, é a fé. Creram que o que o Senhor disse, que no sétimo dia rodeariam 7 vezes, e quando gritardes, creram que aquele grito traria os muros abaixo, e assim tudo que fazemos, silenciamos-nos é através da fé, gritamos ainda é a fé, fazemos ainda é a fé, agimos é pela fé, saímos para frente é pela fé, fazemos tudo o que nos chamam para fazer, é a obediência e que translada-se para a fé. Diz, pela fé, os muros de Jericó caíram depois que rodearam 7 vezes. Essa é a chave. A chave na nossa mão, a chave é a fé, a chave é a obediência da fé. Isaías 22. Isaías 22. Diz, e a chave da casa de Davi deixarei sobre os seus ombros. E diz, assim ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. A fé que temos no Senhor é trasladada pela obediência, é a chave em nossa mão, e quando por aquela fé da fé e obedecemos e abrimos, ninguém vai fechar, e quando fecharmos, ninguém vai abrir. E quando fechamos, ninguém vai abrir. Número 2, a perfeita prática da fé que vence os guerreiros. Olhamos para o capítulo 10, estamos a olhar o verso 9. Iremos passar disso tudo para que vejamos o fim do princípio, vejamos o que atualmente aconteceu e andaram na obediência e na fé no Senhor, que olha a manifestação da fé que diz no capítulo 10, Josué 10, 9. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Olha para este Josué neste tempo, que andou por toda a noite e chegou a eles, no verso 10, diz, e no verso 10, e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Betoron, e os feriu até a Zeca e
a Maqueda. Diz, no verso 11, diz, e sucedeu que, fugindo eles, os inimigos fugiram, porque eles venciam neste tempo, venciam perante Israel, e estavam já descendo para esses lugares, porque os filhos de Israel, no verso 12, porque os filhos de Israel os destruiu. No verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse, aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, tornou-se tão corajoso, tão forte na fé, que até poder dizer o sol para parar, precisamos de mais luz do dia, e se o sol descer, não podemos conseguir concluir. Lembramos que toda a noite tinha rodeado e toda a noite estava se preparando. Lembra-te que naquele tempo não há dormir à noite, e por todo o dia eu quero um longo dia, para que o sol possa parar, a lua possa parar e terminar a batalha. Olha o verso 13, no verso 13, e o sol se deteve e a lua parou, até que porque estavam no campo de batalha, não estavam numa cadeira de rodas e tomando agora, descansando. Ele não estava na sua cidade, não está, agora disse ao sol par, com um propósito completo. E o Senhor respondeu aquele tipo de oração para um homem, para uma mulher que não faz nada, o homem, a mulher que não vai a nenhum sítio, o homem, a mulher que não são cometidos à grande comissão. Não, é porque ele estava cometido, consagrado, e deu-se a si mesmo com uma devoção total à obra que o Pai Celestial lhe dera. É por isso que o Senhor respondeu sua oração, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. É a razão que precisavam de mais luz e um longo dia, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Verso 14 diz, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Como é que eu precisaria de ter um milagre peculiar especial, um milagre significante que nunca aconteceu antes e que não vai acontecer mesmo depois do teu tempo? Porque eles serão devotados à obra que lhes tinha dado a fazer e tiveram isso como prioridade, aquela obra, razão pela qual que Deus deu aquele sinal especial, milagre especial, maravilhas especiais, e não houve um dia igual antes deste, nem depois deste, que o Senhor ouviu a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Número 3 aqui, estamos a olhar segmento apaixonante da fé que converte o mundo. Assim que saímos por todas as bases da Bíblia no Novo Testamento, a razão, o povo do Novo Testamento que converteu o mundo vieram aqui, a razão daquilo é que a mesma consagração tinha que ser novo. O cometimento anterior trouxeram ao novo. A mesma fé que tiveram naqueles bons dias antigos trouxeram a novos dias. Novo dia de evangelização, novo dia de vencer os inimigos, novo dia de cobrir toda a terra e fazendo o que o Senhor nos mandou a fazer.
A sua consagração era na conversão do povo. Atos dos Apóstolos 15, 3. Atos 15, 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, diferentes nações, a conversão dos gentios aqui, a conversão dos gentios, dos pagãos em todos os lugares, a conversão dos gentios. E davam grande alegria a todos os irmãos. Capítulo 17, 6. Atos 17, 6. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Conheciam a eles. Tinham ouvido das explosões que eram feitas em diferentes partes do mundo. E gritaram, clamando: que chegaram pessoas que têm alvoroçado em outras áreas, em outros territórios geográficos, como outros foram convertidos, chegaram também aqui. E querem também trazer este povo ao Senhor. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que eles levaram. E se nós formos lá e pregarmos a eles, se formos para lá e lhes persuadirmos, se formos para lá e lhes mostrarmos o que Cristo fez e ouvirem, e nós somos cometidos a fazer as pessoas virem a vida eterna, como os guerreiros do Antigo Testamento, eles mataram e destruíram. Agora nós temos a mensagem da vida para os gentios, para os pagãos, para os gentios, para cada um, e lhes mostramos quem é o Salvador, lhes mostramos quem é o capitão da nossa salvação, para que lhes guie a vida eterna. Então, eles invocarão o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz no verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E se não ouviram de que Jesus veio, e se não ouviram que Jesus morreu, e se não viram de que Jesus providenciou a salvação para eles, como é que eles virão? Como é que invocarão daquele que nunca ouviram? E como ouvirão se não há um pregador, se não há quem prega? No versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e trazem as boas novas. Verso 16, no verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, importa o arrependimento e fé para ser salvo, importa o arrependimento e fé para nascer de novo, importa o arrependimento e fé para vir ao Senhor e reconciliar-se com o Senhor. Mas fé vem pelo ouvir. Alguém tem que ir, tu é que tens que ir, eu tenho que ir. Os membros, os ministros da igreja têm que ir e dizer ao povo que não tem ouvido, para que assim que ouvirem, fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide em todo o mundo, diferentes línguas, todo mundo, de diferentes culturas, todo mundo,
de diferentes religiões, todo o mundo, diz: pregai o Evangelho a toda a criatura. Qualquer que seja a estatura, qualquer que seja a linguagem, qualquer que seja a religião, a ocupação religiosa, pregue-lhes o Evangelho a toda a criatura. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nos diz, no verso 17 diz: e estes sinais seguirão. Por quê? Porque aqueles sinais irão atrair a sua atenção daqueles gentios, dos pagãos. Os sinais e maravilhas, a cura e milagres, o livramento e domínio que terão, que serão capazes de se parar e de pisar serpentes e escorpiões. Seremos capazes de remover aquelas coisas. São aqueles sinais que lhes seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18 diz: e eles pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Verso 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20 diz: e eles, tendo partido, disse-lhes para ir, disse-lhes: ide em todo o mundo, pregam o Evangelho a toda a criatura. Não tardaram, não ficaram atrás, não deram desculpas, não se queixaram por alguma coisa. Tudo o que Cristo disse, obedeceram. E dizem: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Se não estiveres a trabalhar, não vai cooperar conosco. Se você é preguiçoso, não vai cooperar conosco. Se você fica atrás, não pode cooperar conosco. E se não fazemos nada, não pode cooperar conosco. É a obediência à grande comissão e nos levantarmos e contarmos o custo e sermos capazes de pagar o custo em levar o Evangelho em todos os lugares. É por isso, é daí que ele vai cooperar conosco. E eles saíram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Viemos agora ao ponto número 3. Ponto número 3, cumprimento. O plano cumprido da percepção, fomos purgados na herança. Somos aproximados na herança, na habitação. Três coisas estamos a olhar debaixo deste subtítulo: continuação até o apontamento ordenado e determinado. Continuação até que o apontamento apontado é cumprido. Não até me cansar. Não vou continuar até os recursos ainda estiverem a fluir. Não estou continuando até sinto que ainda tenho força. Não depende de mim, não depende de ti. Uma vez que o apontamento está colocado, continuamos até que o apontamento é cumprido. Número 2, comissão para se ocupar, para os embaixadores ocupados cumprirem a comissão. Somos embaixadores que temos que nos ocupar. A comissão para nós e cumprir. Número 3 é o complemento pelo Todo-Poderoso Onipotente na plenitude. Número 1, continuação até que o apontamento ordenado é cumprido. Josué 13, 1. Ora, porém, Josué, já velho, entrado em dias, significa que a idade lhes dizia. Agora, fisicamente era fraco, sua força já estava caindo, diferente, contrário às experiências de Moisés.
No caso de Moisés, ele continuou. Aqui ele era já velho, mas não disse a Moisés. Ele era entrado em idade. E a idade, agora neste caso, Josué era velho e entrado em idade. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e aí agora reforma. Assim pode se assentar? Não. Assim, eu tenho pena de ti? Não. Assim, desista. Deixa outra pessoa tomar conta? Não. Disse, ainda que tu és entrado em idade, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E diz, no verso 6, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, diz, Maim, todos os sidônios, eu os lancei de diante dos filhos de Israel, tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Olhando para o apontamento que ele ordenou e escutares a ele, e não tivermos a nossa ideia pessoal ou opinião pessoal, continuarmos até aquele apontamento ordenado seja cumprido. Capítulo 14, 6. 14, 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. No verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Por quê? Há um apontamento. Agora o Senhor te guardou em vida. Por quê? Para o seu apontamento. Ele diz, e como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. No verso 11 diz, e ainda hoje estou tão forte este dia, como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. No verso 12, agora pois, dá-me este monte, dê-me este monte. Quando você te virar para o Novo Testamento, a mesma coisa irás apanhar. Filemone 1, estamos a ler verso 9. Filemone 1, 9. Porque o Senhor vos quer como o agente. Agora sou prisioneiro de Jesus Cristo, porque todos. Ele continuou. Veja o exemplo que tem. Não estamos a seguir os exemplos do mundo, ou dos políticos, ou do mundo político, ou do mundo industrial. Nós tomamos o nosso exemplo, nosso padrão, nosso modelo, a partir das Escrituras.
assim que eles fizeram, na força do Senhor, ainda que se envelheciam, eles não se enfadigavam. Tu estás a envelhecer, não te cansarás. Você está a se envelhecer, não estás a rebaixar, como o apóstolo, como o agente. Olha para 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. A gente, ainda estou cheio de idade, como eu ainda estiver vivo, ainda fazia o apontamento que o Senhor lhe dera para fazer, até se cumprisse. Disse: acabei a minha carreira, guardei a fé. Verso 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E continua a dizer: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ainda estão seguindo. Há aqueles também que são velhos, ainda assim não estão cansados, não estão abandonando, que o Senhor, quando o Senhor aparecer. Número 2, comissão para se ocupar, para embaixadores ocupados a cumprir. Que comissão vamos cumprir como embaixadores de Cristo? Ainda seguimos, ainda fazemos até que o apontamento é cumprido. Nos diz em Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Ó Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos deu o exemplo que temos que seguir depois dos seus passos. E todo aquele que diz todo aquele que diz está em Cristo, ande também como ele fez, para que sigamos o seu padrão, o seu modelo, o seu exemplo. O que é que tu fazes? O que nós vamos fazer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No verso 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai, diga-me o resto, até que eu venha. Negociai até que se canse, não. Negociai até que o mundo te diz, e já é suficiente. Negociai-vos até que a igreja te diz, já pode relaxar, pode descansar. Não, negociai até que eu venha. E nos diz em Colossenses 4, 17, Colossenses 4, 17, e disse a Arquipo: ocupa-te do ministério o qual recebeste do Senhor. Qual é o ministério que recebeste do Senhor? O ministério de pregar, o ministério de evangelizar, o ministério de edificar o corpo de Cristo, o ministério de converter pecadores, o ministério de reconciliar pecadores ao Senhor, o ministério de ajudar os convertidos a seguirem o Senhor até ao fim, o ministério de fazer igreja forte e firme. É este ministério que temos que nos ocupar, o ministério que recebemos do Senhor, para que o cumpras. Para que cumpras o ministério que te chamou para fazer. Número 3, complemento. Nós continuamos até a sua plenitude. É exatamente o que fez em Josué. Josué 21, 44. Josué 21, 44. E o Senhor lhes deu descanso, de acordo com tudo quanto jurou aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé
diante destes. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Verso 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Porque todos eles seguiram. Porque todos eles atualmente continuaram até não viram ninguém em pé diante deles. Capítulo 22, estou lendo o verso 4. Capítulo 22, 4. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas terras, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. O ponto é, alcançaram tudo, fizeram tudo, seguiram tudo, possuíram tudo. Capítulo 23, 1. Capítulo 23, 1. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias. Ainda continuou, até que o Senhor lhes deu tudo que prometeu que daria. Capítulo 24, 24, nos diz: E disse o povo a Moisés: serviremos ao Senhor nosso Deus. Serviremos ao Senhor desde o capítulo 1 até o fim. Ainda estão dizendo: tudo que precisa de ser feito será feito. Onde quer que formos, iremos. Tudo que tem ainda comandado, ainda faremos. Porque o Senhor nosso Deus serviremos. E obedeceremos a sua voz. No 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor. Serviu, pois, Israel ao Senhor. Não faltou nada. Não houve cansaço. E serviu, pois, Israel ao Senhor. Não houve cansaço. Serviu, pois, Israel ao Senhor. Não houve desobediência. E serviu, pois, o Senhor ao Israel. Não há rebelião. E serviu o Senhor e serviu Israel a Deus todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda vieram muito depois de Josué e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Lemos, vimos o panorama do seu cometimento de capítulo 1 a 24. E o Senhor chama sobre nós que nós tenhamos o mesmo foco. Teremos a mesma fresca devoção ao Senhor. Eles tiveram comissão no tempo de Josué, cumpriram aquela comissão. Nós temos a comissão nos nossos dias que o Senhor nos tem dado e queremos nos dedicar, queremos nos devotar a nós mesmos, a tudo o Senhor que nos chamou para fazer. Queremos seguir, renovar nossa força hoje, de modo que tudo que ainda precisa de ser feito, tu farás. Eu farei. Faremos todos em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e levarmos tudo que ouvimos, tudo que aprendemos ao Senhor. Ainda não somos velhos como Josué era e a obra ainda é muita diante de nós. Abra a tua boca e diga ao Senhor. Diga ao Senhor por ter te chamado. Por ter te chamado à salvação. Ter te chamado à santificação. Ter te chamado
ao campo da colheita, por ter te chamado à santidade de vida, por ter te chamado ao serviço do Senhor. Assim que nos deu a graça, nos deu o apontamento, nos deu a obra a fazer e dizermos: Senhor, eu te agradeço pela tua igreja, eu te agradeço pela chamada, eu te agradeço por me ter chamado, por ter me levantado, eu te agradeço porque esta grande comissão tu tens cometido em minha mão. Abra a tua boca e dá graças a Deus e diga a Ele o tempo que você tem. Agora tu vais expressar essa gratitude, essa gratidão ao Senhor. A obra especial, obra peculiar, a obra de salvação de almas que cometeu em tuas mãos. E se fizeres a tua parte, eu fazer a minha parte, e todos fazer cada um a sua parte, até a vitória gloriosa que tivemos no reino de Deus. O plano divino, o projeto divino, o segmento determinado, a paixão definida, que o Senhor traga de volta ao fogo, queimando fogo nos seus ossos, fogo no teu coração, fidelidade, segmento. Josué não pensava de si mesmo, fez o muito de Êxodo 17, seguindo após aqueles amalequitas, um começo fresco, um princípio fresco, um cometimento fresco, uma fresca consagração. Não despendemos nossa vida em gloriar pelo passado, mas o primeiro será a condição, o que eu fiz no princípio, o que eu tinha colocado como cabeça no princípio, muitos anos atrás. Deixa isso com o Senhor e haverá uma fresca consagração, um fresco cometimento. Começando de novo, começando fresco, como se nada foi feito e completei no passado. Seguindo o plano divino. Não o que eu gosto de fazer, fresco, cometimento para o plano divino. Não os lugares onde eu quero, não as pessoas como eu, não o projeto que faço para mim mesmo, o plano dele, projeto dele, sua obra, almas que pertencem a ele. Quer aquelas almas que se arrependam,
lhes criou, He wants them in the kingdom. queira elas no reino. Tell them Vai e lhes diga great commission a grande comissão. demands Demanda great consecration. grande consagração. There should be continuity. A fervent, Deve haver continuidade, seja fervente, focused, seja focalizado. the forthright. Tem que colocar como primeiro direito. The persuasive. Deve ser persuasivo. Forget what you have suffered. Esqueça o que você sofreu. Forget the pain of Esqueça a dor do passado. forget the price you paid. Esqueça o preço que pagaste no passado. A new day. Novo dia, Souls are still there. almas ainda estão lá. The millions and billions. Em milhares e bilhões para serem alcançadas. Rise with faith. Levanta-te pela fé, da fortitude. Pure faith. Fé pura, Persevering faith. uma fé perseverante, Practical faith. uma fé prática, Not theoretical faith. não uma fé teórica. Have all the faith in the world. Tenho toda a fé na palavra. Mostra isso. Go forth. Continua. Perfect faith. Fé perfeita, Not imperfectly following after the Lord. não imperfeitamente seguindo ao Senhor. Persevering faithfulness Uma fidelidade perseverante in the light, in the dark. na luz, The public, nas escuras, in private. no público e no privado, no local de trabalho, Persuasive faithfulness. fidelidade persuasiva, Passionate faith. uma fé apaixonante, Faith fé generates obedience. que gera obediência, Pursuing faith. uma fé que segue. The adversaries, Pode haver adversários, enemies, pode haver inimigos, not drive back. não posso voltar. Pick up yourself Decida, from the dust. levanta-te do pó. Continue Continua até que o plano, project o projeto feel é cumprido. concentrate Concentra-te one nesta uma coisa eu faço. think through. Pensa continuamente, pensa nisso. Medita, Motivate yourself. motiva-te a ti mesmo. Readdress yourself to your calling. Reveste-se a tua chamada Until the plan até que o plano, project o projeto fulfilled. é cumprido. Look at the commission again. Olha de novo para a comissão. The depth of that commission. A profundeza daquela comissão. Age of that commission. A extensão daquela comissão.
Continua new strength, com nova força, new steadfastness, nova firmeza, new steps, novos passos, new strategies, novas estratégias, reach the unreached, alcance os não alcançados, be an ambassador, seja um embaixador, reconciling sinners, reconciliando pecadores a Cristo, o Salvador. in Jesus' name we pray. Em nome de Jesus, oramos. Thank you Pai Celestial, te agradecemos pela palavra, for the work pela obra and to the willingness of the e pela disponibilidade das pessoas que ouviram a tua palavra hoje. Pedimos, Senhor, with our prayer, que com a nossa oração siga com obediência, practical faith. fé prática, em nome de Jesus. We know that what we have done Sabemos que o que foi feito no passado, has its reward. tudo tem a sua recompensa, mas It's not finished yet. a obra ainda não acabou. Lord, we pray, Por isso, Senhor, oramos nova força rise and pursue para nos levantar e seguir e fazermos a obra. Dê-nos em nome de Jesus. help everyone. Ajude a cada um Be a very best para ser o seu melhor, melhor do que o passado, em nome de Jesus. we pray that Oramos age, para que a idade velha, depleted strength, a entrada de idade, any of us não barre a ninguém de nós a obra que nos tens dado a fazer em nome de Jesus. need of the life A necessidade da terra, or the soul a dor do sofrimento do passado até o presente, hinder não vai impedir nenhum de nós de seguir paixonantemente, fearingly perseverantemente, seguindo this great commitment, esta grande comissão em nome de Jesus. the strength to keep A força de continuar a evangelizar, a força de continuar of the church, edificando a igreja, a força de continuar preparando os santos, members of the membros da igreja, para que estejam prontos para o arrebatamento, dê a cada ministro, a cada obreiro, a cada membro, em nome de Jesus. help us, Lord, to wipe Ajuda-nos, ó Senhor, a limparmos o suor e as lágrimas do passado. all that away Limpa tudo para limpar as lágrimas do sofrimento fora dos nossos olhos, para que possamos ver claramente como recomeçar frescamente, como continuarmos na sua força, até que o apontamento, a comissão para cada um seja cumprido perfeitamente em nome de Jesus. Cumpra a vontade em cada um. Por isso, Senhor, nos ajuda a cada um a cumprirmos a chamada que nos tem dado. Confirma a força, o teu poder, devotion, a devoção, a consagração, o cometimento em cada um de nós. no tiredness, Não há cansaço, no weariness, não há fadiga, no giving up. não há desistimento. Help us, Lord, to Ajuda-nos, ó Senhor, a nos mover até appointed time, o tempo apontado call us home, que nos chamamos à casa and to get us home. e virmos chegar em casa. Obrigado, Senhor, pela resposta. Jesus'
Em nome de Jesus oramos.